Olá, eu sou Rafa Martins e hoje a gente vai dar continuidade à nossa oficina de sonoplastia. E nesse capítulo a gente vai entender de fato o que é a sonoplastia e o que faz um sonoplasta, qual é a função do sonoplasta dentro de uma construção cênica, de uma peça de teatro, de uma novela, de uma contação de história, enfim. Vem com a gente, pega papel e caneta e vambora. Muito bem, para entendermos o que é uma sonoplastia, primeiro a gente precisa contextualizar historicamente a música na nossa sociedade. E fazendo uma pesquisa rápida no Google, você pode perceber, você pode descobrir que a música, na verdade, sempre esteve presente em todos os povos, em todas as eras. A música nasce lá dentro das cavernas, na época das pinturas rupestres. Aquele povo, né, os homens primitivos, eles desenhavam nas paredes das cavernas o que a gente acredita que fossem desenhos que pertenciam a rituais, né? Rituais para caça, rituais para pesca, rituais para prosperidade. E lá nessa época a gente já tem indícios dos primeiros instrumentos musicais fabricados pelo homem. O primeiro instrumento musical que nós temos conhecimento é uma flauta produzida a partir do osso de um animal. Nessa época, na época dos homens primitivos. E junto dessa flauta, um outro instrumento que era muito comum, que fazia parte desses rituais primitivos, desses rituais de caça e de pesca, é o tambor, né? Tambor feito de pele de animal, de resto de tronco de árvore, enfim. Esses tambores que fazem parte da nossa construção social desde os primeiros povos, ele é presente até hoje nesses rituais. Se a gente pega os povos nativos de cada região do mundo, a figura do tambor é sempre presente e ela está sempre relacionada a esses rituais musicais, né, onde se repetem mantras e esses mantras são acompanhados de uma dinâmica rítmica, seja no caminhar presente nas danças desse povo, né? Se a gente pega os povos indígenas, os povos primitivos do Brasil, a gente vê que muitos deles, dentro desses povos, existe e sempre existiu a presença desses rituais onde eles se organizam em roda e eles andam todo mundo seguindo uma mesma dinâmica rítmica, uma mesma célula rítmica, e essa dança, esse caminhar sempre para a mesma direção e na mesma pulsação, dita um ritmo musical, um padrão rítmico musical. E esses tambores eles acompanhavam esse padrão e orientavam, de certa forma, a intensidade desse ritmo que os praticantes daquela dança, daquele ritual, eles faziam, eles acompanhavam. E não é só no Brasil que a gente vê isso. Você pode pegar registro de qualquer povo primitivo, de qualquer tribo primitiva, em qualquer região do mundo, a gente vai ver algum símbolo se repetindo. E o tambor, essa musicalidade a partir do tambor, a partir desse ritmo percussivo que o próprio corpo pode produzir também, porque muitos batem em seus corpos, né? A gente pode pegar o exemplo do povo lá da região da Nova Zelândia, que eles praticam haka até hoje, que é uma dança já de muitos e muitos anos, muitos séculos atrás, eles praticavam esse haka, que é uma dança com uma base um som percussivo, uma presença muito forte de impacto, parecendo o som de um tambor, mas sempre produzido através do corpo. Então eles batem nos peitos, eles batem nas coxas, e esse som, o pé batendo forte no chão, as palmas, isso tudo traz essa noção rítmica. E essas figuras, esses símbolos estão presentes até hoje na nossa sociedade. Em rituais mais contemporâneos a gente vê essa presença dos tambores, dos chocalhos, enfim. Mas não só nos rituais contemporâneos. Os rituais que vêm desde os povos primitivos e que sobrevivem até hoje, a gente tem essa figura muito marcante. A gente pode pegar, por exemplo, o congado, que o mestre Saúva trabalhou com vocês na oficina de ritmos afro-brasileiros. O congado é uma manifestação cultural, histórica e artística com a presença significante do tambor. O tambor é essencial para o congado. E
todo o seu ritual gira em torno daquele ritmo, daquela música produzida a partir do tambor. Portanto, se a gente pega esses registros, se a gente pega esse tipo de documentação, a gente percebe que a música ela nasce e se mantém a partir dessa noção rítmica. E depois vem as melodias, como eu falei, a flauta, né, funcionando. A flauta lá atrás, essa primeira flauta, ela funcionava mais como um apito do que uma flauta, porque não se tinha ainda essa noção teórica de uma melodia, das 7 notas de uma escala musical, enfim. Mas ainda assim já existiam esses símbolos, mesmo que em caráter de ruído, né, de um ruído mais indefinido e menos organizado do que uma música elaborada, como as que a gente tem hoje em dia. Ainda assim, essa presença da musicalidade vem lá de trás e sempre nos acompanhou. Além disso, a gente pode fazer uma leitura, a gente pode interpretar também que esses primeiros rituais, eles de certa forma, eram uma espécie de contação de história da época, né? Onde os membros mais velhos daquela tribo, eles contavam suas histórias, eles passavam aquele conhecimento de maneira oral para as pessoas mais novas, e junto dessa narrativa que ia sendo contada, você tinha a presença de um tambor, você tinha a presença de música para trazer ainda mais intensidade para aquele momento, para deixar ele mais importante e mais significativo, tendo como base, às vezes, algum valor religioso, algum valor espiritual para aquele povo. Mas não para por aí. Além do congado, que a gente já falou aqui, além, por exemplo, da folia, que também tem uma presença muito forte do tambor, e de outras expressões artísticas e culturais do nosso povo, a gente pode contemporaneizar ainda mais. Se a gente for para as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, a mórmon, enfim, qualquer que seja a igreja, a gente sempre vai ter acompanhado, né, além daquela figura central que é o orador, no caso da igreja católica é o padre, no caso da igreja evangélica é o pastor, essa é a figura daquele orador, do contador de histórias dentro da igreja. A gente tem sempre uma banda acompanhando para os momentos musicais. Às vezes é só um cara no violão, às vezes é um cara no teclado, uma mulher no teclado, às vezes é uma banda completa com baixo, bateria, guitarra, às vezes é um coral com várias vozes, né, um coral erudito, enfim, existem diversas maneiras, diversas vertentes de um mesmo tipo de expressão, que é a música. E ainda que de uma maneira muito mais elaborada, mais tecnológica, mais complexa do que os povos primitivos, a gente ainda tem a música como figura muito importante e presente nesses rituais modernos que a gente tem hoje em dia. Para ilustrar o que a gente viu até esse momento, então, eu vou deixar vocês assistindo um vídeo do congado, dessa manifestação cultural muito forte, principalmente aqui em Minas Gerais. Assistam aí e a gente volta daqui a pouco. Ei, hoje é dia de festa, nós viemos festejar. Viva quando dá, pois vivo santo no altar. Hoje é dia de festa, nós viemos festejar. Festejar rei e rainha de todo o povo do lugar. Estamos de volta. Acho que deu para perceber bem, né, o que eu estou falando em relação da presença da musicalidade nessa tradição oral. O quanto a música é importante para a manutenção, para a permanência e para a resistência dessas manifestações culturais antigas, né, de povos mais antigos que os nossos, dos nossos antepassados. Para finalizar esse tema, então, depois de termos passado rapidamente, mas ainda assim, de termos passado por essa linha temporal do desenvolvimento da música na sociedade, a gente pode definir a sonoplastia, dentro desse contexto, como uma espécie de camada extra
para uma narrativa, para uma história que está sendo contada. A sonoplastia, ela serve para somar às ideias apresentadas no texto um valor sensorial para aquilo, para que a gente se envolva quase que fisicamente com a história que está sendo contada. Enquanto a narrativa vai te dizer que o Joãozinho saiu de sua casa em busca de novos ares, em busca de uma terra mais promissora, atrás dessa cena que mostra o Joãozinho saindo de sua casa, você vai ter uma música heróica, uma música épica, mostrando que ele está empolgado e esperançoso pelo futuro que vai vir. Então a música ela serve para trazer esse valor emotivo e sensorial para aquele momento visual que a gente está assistindo. No teatro ela funciona basicamente da mesma forma, muda só o fato de que no teatro a música pode ser apresentada ao vivo, né? Ela pode ser tocada na hora, por pessoas que estão em cena, pelos próprios atores ou não, enfim. Mas a música a música e a sonoplastia, na verdade, em qualquer que seja a vertente cênica que está sendo apresentada, ela tem esse valor de acrescentar àquela experiência um tom sensorial para aumentar o nível de imersão do espectador para a obra que ele está assistindo. Agora que a gente já entendeu o que é uma sonoplastia e qual que é a função que ela tem dentro de uma peça, fica mais fácil para a gente fazer essa leitura quando a gente assiste um espetáculo, seja ele teatral, uma novela, um filme, uma série, uma radionovela, uma contação de história. Agora a gente tem a capacidade de perceber e de fazer uma leitura racional desse momento sensorial no espetáculo. E aí a gente consegue perceber também, a partir de agora, que a gente tem essa informação, que a gente sabe o valor de uma sonoplastia num espetáculo, a gente pode perceber as diversas nuances e as subjetividades que essa sonoplastia pode apresentar. Isso a gente vai ver mais para frente. O próximo passo a ser dado, já que nós entendemos o que é uma sonoplastia, é entender agora o papel do sonoplasta dentro dessa confusão toda, né? A gente sabe que a sonoplastia é esse valor sensorial ligado à sonoridade do espetáculo. E o que o sonoplasta faz, então? Ele torna possível essa experiência sensorial. E para isso, para que ele tenha domínio desses sons que ele está executando, que ele está propondo numa narrativa, o que é importante de um sonoplasta entender e dominar? O primeiro de tudo, quando a gente começa um trabalho de sonoplastia, a primeira coisa que eu costumo falar nas minhas oficinas é que o sonoplasta, ele tem que ter, obrigatoriamente, ele tem que ter os olhos e a escuta aberta para tudo que está ao seu redor. É o principal, é o essencial para um trabalho de um sonoplasta, é estar aberto a tudo que está ao seu redor. Por quê? Porque às vezes a minha cena, seja num teatro ou num filme, enfim, vou usar o exemplo do teatro. Às vezes no teatro, a minha cena, no espaço onde a minha cena acontece, está caindo uma chuva muito forte, uma tempestade. Só que eu faço teatro de rua. E aí não tem como eu fazer chover, né, literalmente, na minha cena. Não tem como eu jogar água nos meus atores, na minha plateia, enfim. Não tem como eu trazer esse elemento visual, físico e tátil também, porque a água mole, encosta na pele, né? Não tem como eu trazer essa experiência para a cena. Então eu posso e devo sugerir que essa chuva ela esteja presente pelo som. Então eu produzo o som da chuva na minha cena, no meu espetáculo. Mas para produzir o som da chuva, eu primeiro preciso saber que som a chuva tem. Então, se eu não vivi essa experiência ainda, eu não tenho como produzir esse som. Eu estou dando um exemplo da chuva, que é um exemplo muito simples. Todo mundo aqui sabe como é uma chuva, né? Todo mundo já viu ou já tomou uma chuva na vida. Todo mundo já escutou o barulho da chuva caindo no teto. Todo mundo já sentiu o cheiro da terra molhada quando a chuva cai na grama. Então fica fácil de assimilar essa ideia. Mas às vezes eu vou me deparar com sons que eu ainda não conheço. E aí eu vou usar um exemplo de um filme para vocês. Eu acho que alguns de vocês, se não todos, já devem ter assistido o filme Jurassic Park, Parque dos Dinossauros. Nesse filme a gente tem a presença fundamental, porque o filme é sobre eles, né, de animais
que o homem não teve a oportunidade de conhecer, né? Porque os dinossauros foram extintos muito antes da gente aparecer na Terra, dos nossos povos mais primitivos aparecerem na Terra. Então, como é que a gente sabe o som de um dinossauro? Na real, a gente não sabe. A gente nunca ouviu o som de um dinossauro. Mas a gente consegue, o sonoplasta atento ao seu redor, o sonoplasta que está com essa escuta aberta, com esse olhar, com esse olho que observa bem atento, ele consegue trazer associações, criar associações para elaborar um possível som de um dinossauro. No caso do filme, ele queria que o dinossauro fosse uma figura ameaçadora, uma figura perigosa, opressiva, que a gente olhe e fica apavorado ao invés de ficar admirado. Então ele tinha que propor algum som, a equipe de sonoplastia tinha que propor algum som que passasse essa impressão. Então na hora de fazer o barulho, o berro do dinossauro, eles buscaram sons como o de rugido de um leão, como o som de animais que passam essa imagem de perigo, né? Essa imagem ameaçadora. Qual que é o som que um animal ameaçador faz? Aí é o rugido do leão. Às vezes é o som de um búfalo, que pode ser ameaçador. Então, ele vai buscar nessas referências uma possibilidade sonora para ele desenvolver um som que a gente não conhece. E a equipe de sonoplastia do filme é tão eficiente que eles criaram um som de dinossauro, e a partir daquele momento, tudo que veio depois partiu dali. A partir daquele momento, a partir do som do dinossauro no Jurassic Park, tudo que veio depois veio bebendo naquela fonte, porque ele conseguiu passar essa experiência, ele conseguiu passar essa imersão, essa vivência sensorial para o espectador. E é isso que um sonoplasta precisa fazer. Às vezes a gente não sabe o som exato daquilo que a gente quer, mas a gente consegue agregar valores emocionais, espirituais, históricos para aquele momento, e a partir desses valores a gente começa a elaborar sons que traduzam esses valores para a nossa audição, para a nossa experiência auditiva daquele espetáculo. O próximo passo com o sonoplasta, além de estar atento ao seu redor, porque eu preciso saber o som que a chuva faz, o som que uma fogueira faz, o som que os passos de uma mulher que usa um tamanco faz, o som, enfim, além de conhecer os sons ao meu redor, os sons da vida ao meu redor, eu preciso saber também, eu preciso ter domínio de quais recursos eu utilizo para reproduzir aquele som. Porque às vezes eu não vou poder usar o tamanco da mulher para fazer o barulho dela andando. Então eu tenho que achar outra possibilidade. Eu tenho que às vezes bater a minha mão num banco de madeira. Nesse caso o banco é de ferro, mas num banco de madeira. Às vezes eu posso propor isso com dois objetos. Eu posso pegar, por exemplo, essa baqueta e bater numa superfície dura. Eu posso trazer esse mesmo som do tamanco de diversas maneiras diferentes. Isso tudo vai ser criado a partir desse meu repertório. Desse repertório que eu consigo, que eu crio, que eu desenvolvo, a partir da observação também. Então, além de eu entender os sons ao meu redor, eu preciso entender os sons do recurso que eu tenho para produzir determinada textura sonora. E aí é que vem a parte mais legal para mim, de todo o processo criativo, é justamente descobrir qual objeto eu posso manipular para criar o som que eu quero. E aí eu vou trazer dois exemplos para vocês, dois exemplos em vídeo para vocês.
O primeiro exemplo é um rapaz estrangeiro, ele não é brasileiro, que ele reconstrói, ele reconstitui, ele refaz a sonoplastia de filmes clássicos que a gente assiste na TV. O rapaz se chama Josh Harmon. Fica com um trechinho do vídeo dele para você entender. No caso do vídeo do Josh, como a gente pôde reparar, ele reconstrói toda a sonoplastia de uma cena a partir de um mesmo instrumento, que é a bateria. Eu tive experiência parecida quando eu fiz o espetáculo do Zacarias, disse isso no episódio sobre a minha trajetória. Mas o importante aqui é você conseguir visualizar o domínio que o Josh tem daquele instrumento que ele utiliza, né? O Josh é um exímio baterista e ele consegue tirar o máximo de possibilidades, ou se não todas as possibilidades, que a bateria dá para ele, para reproduzir diversos tipos de sons diferentes, e timbres diferentes, e texturas diferentes, enfim. Ele cria toda uma gama de possibilidades a partir de um mesmo instrumento. E isso só é possível porque ele está atento, observando e interessado no que aquele instrumento pode oferecer para ele. Então ele arranha a pele da caixa, ele bate no aro, ele usa o prato, ele usa todos os elementos que ele tem de maneiras criativas para reproduzir o som da chuva, o som do fogo, o som de passos, o som de uma faca batendo, enfim. Ele consegue ter essa gama de possibilidades porque ele tem esse olhar atento para um mesmo instrumento. Ele dedica tempo e energia a aprender a tirar tudo o que aquele instrumento tem a oferecer para ele. O segundo exemplo que eu decidi trazer para vocês é o do Naná Vasconcelos. O Naná já é brasileiro, é um mestre da música brasileira que deve ser sempre referenciado. A gente não pode deixar esses nomes passarem batido, porque são figuras importantes para todo mundo que veio depois dele, para mim que tô novo, tô começando agora. O Naná é uma figura importantíssima para a música brasileira. E o Naná ele faz a mesma coisa que o Josh faz, mas ele faz isso com o berimbau. O berimbau, que se você olhar, é um instrumento simples da capoeira, né, com poucas coisas, um instrumento muito básico, né, de certa forma primitivo. E você olha e você fala, poxa vida, é um instrumento que eu vou ter ali, de repente, 2, 3 ou 4 opções de som para fazer, para produzir as minhas texturas, enfim. O Naná, ele mostra para você que qualquer instrumento, por mais simples que seja, tem infinitas possibilidades, tanto quanto uma bateria completa, um órgão, enfim. O que o Naná faz com um berimbau, eu às vezes não consigo fazer com o meu violão, que tem 6 cordas, enquanto o berimbau tem uma só. Então, dá uma olhadinha.
Nesse vídeo do Naná, vocês podem perceber que ele não está fazendo um trabalho de sonoplastia, ele não está ilustrando sonoramente nenhuma cena, né? Ele não tá criando texturas para uma narrativa. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que ele aplicou esse mesmo conceito que o sonoplasta tem que ter da observação no instrumento dele, para exercer a função dele, seja ela qual for. Então fica a dica para você que às vezes não tem tanto interesse assim em seguir uma carreira de sonoplasta, esse mesmo conceito básico da sonoplastia, do que um sonoplasta precisa ter ou precisa fazer para conseguir executar o seu trabalho com êxito. Essa mesma lição vale para todas as outras profissões, todas as outras áreas. A gente precisa fazer o que a gente está fazendo com atenção e ter interesse e receptividade. A gente precisa estar aberto para as possibilidades que o nosso entorno pode nos oferecer. Além desses dois caras, se vocês quiserem, vocês podem digitar rapidamente no Google alguma coisa no sentido de sonoplastia em filmes, sonoplastia em Hollywood, e vocês vão ter uma gama de conteúdos bem legais em vídeo ou em áudio de como é que se produz o som de determinados seres imaginários, seres fictícios, alienígenas, monstros, aberrações, abominações, assombrações, enfim, a gama é extensa. E quanto mais mitológica e ficcional é uma criatura, mais o sonoplasta se desafia para elaborar, para criar uma textura sonora para aquilo. Essa é uma pesquisa que eu vou deixar vocês fazerem para estimular vocês a terem esse gosto pela pesquisa, pelo estudo, pela procura, pela descoberta. Procurem no Google sobre sonoplastia de cinema. Vocês vão ver um monte de coisa bacana que vocês não conhecem, que a gente não conhece, na verdade. Eu vou dar só um exemplo aqui para vocês. Existe um filme lançado recentemente que se chama Um Lugar Silencioso. Nesse filme as pessoas elas não podem conversar entre si, elas têm que produzir o mínimo de barulho possível, porque existem monstros nesse mundo que eles são completamente perigosos, eles são completamente ameaçadores, eles matam as pessoas, mas eles são cegos, então eles se orientam pelo som. E aí, esses bichos, como vocês podem imaginar, são bichos fictícios, bichos criados para o filme. E aí, na hora de desenvolver um som, um ruído que esse bicho produz, o sonoplasta, ele usou desse recurso aqui, ó. Agora não tem como negar, né? Um sonoplasta precisa ser criativo, precisa estar com a escuta e o olhar sempre abertos para as possibilidades, para pensar soluções criativas para as suas cenas, para as suas elaborações. Agora que entendemos tudo isso, um aspecto muito importante que um sonoplasta precisa dominar também é justamente a manipulação do recurso que ele está utilizando para aquele som. Às vezes, eu vou propor a minha sonoplastia a partir do meu próprio corpo, a partir dos sons que meu corpo produz, enfim, de um assovio, o que eu posso fazer com a minha voz, o bater de pé no chão, a minha palma, se eu bato no meu peito, se eu uso a minha mão com concha, enfim. De repente até aqueles sons mais escatológicos que a gente pode produzir. Tudo isso é possibilidade, tudo isso é recurso, mas eu preciso dominar esses recursos. Às vezes eu vou sair do corpo e vou para objetos. Então, eu tenho, por exemplo, a trilha sonora do Felizardo, que ela é proposta toda por objetos, toda por instrumentos musicais. O agogô, o violão, a caixa, a gente utiliza desses objetos para criar os nossos sons. Enquanto que existe um grupo que se chama Barbatuques, é um grupo que faz música a partir do corpo. Então eles já têm essa noção de que o meu corpo é um instrumento musical e eles tiram o máximo que eles podem desse corpo. Vou deixar em sequência um trecho de uma apresentação do Barbatuques e um trecho do Felizardo, para vocês entenderem o que eu estou falando. Assiste aí. E era tirada com a mão esquerda. Mão esquerda. À esquerda, burro! Tu não sabe nem o que é direito, porque é
muitas vezes também, além de eu poder utilizar o meu corpo, além de eu poder utilizar um violão, eu vou poder utilizar de recursos e instrumentos não convencionais. E aí a música brasileira principalmente, tem toda uma escola sobre esses instrumentos não convencionais. Do que eu estou falando? Se a gente for para o samba, a gente vê um monte disso, a gente vê uma riqueza nessa criatividade, nessa parte, nesse aspecto criativo muito grande. Porque o samba, ele pode ser feito com uma caixinha de fósforo, ele pode ser feito com uma panela, e ele pode ser feito com palmas. E esses três recursos, eles são tão úteis, são tão eficientes, que eles acabam se tornando instrumentos musicais de fato. Então a gente consegue ver a panela, por exemplo, sendo tocada em bandas com sucesso internacional. A gente consegue ver a caixa de fósforo sendo um instrumento base para toda uma linha percussiva de uma música de samba. A gente consegue ver a palma da mão sendo gravada para colocar como textura sonora em discos renomados e que ganharam Grammys, enfim. Isso tudo é musicalidade, isso tudo é recurso, isso tudo é possível. Não é menos legítimo do que um violão, do que um banjo, do que um cavaquinho, do que um tambor. Tudo isso é possibilidade. E esses instrumentos não convencionais, normalmente, são os únicos instrumentos que a gente tem à nossa disposição, porque aqui vocês podem ver que eu tô cheio dessa parafernália, né? Tem o coco, tem a timba, tem a caixa, tem diversos tipos de apito, sino, cachixi, violão, enfim, eu tenho vários recursos. Mas isso tudo foi o Paulinho que me emprestou. Antes do Paulinho do Boi, né, que trabalha aqui com a gente no quintal, antes de o Paulinho existir na minha vida, eu já fazia teatro e eu já fazia sonoplastia com os recursos que eu tinha na minha casa. As panelas, as colheres de pau, o meu chinelo, enfim, um pedaço de cano PVC, tudo isso é possibilidade. O que vai definir se esse recurso que eu tenho, ele é útil ou não à minha ideia, é a minha experimentação e o meu repertório. O que eu consigo fazer a partir desse objeto não convencional, desse instrumento não convencional. E é por isso que, mais uma vez, eu preciso ter a minha escuta e o meu olhar abertos, para eu conseguir identificar ao meu redor objetos, coisas, elementos que possam trazer esse som que eu estou buscando dentro da minha necessidade. Vou trazer um exemplo que eu já falei na primeira aula. Na época do Abandonos, a gente criou toda uma textura sonora semelhante à de chocalhos e cachixis a partir de folhas de palmeira, quando a gente teve que fazer a nossa cena. Então é aí que mora, é aí que está a chave da criatividade do sonoplasta. É na observação e na repetição. Quanto mais eu toco esse tambor, mais eu entendo todas as possibilidades que ele me dá. Quanto mais eu toco o violão, mais eu entendo todas as possibilidades que eu posso tirar de som dele. E não estou falando só do som de corda, não. Porque aqui a gente tem o som característico do violão, né? Tocado a partir de acordes e das cordas do violão, mas eu posso bater no corpo do violão e tirar diversos outros tipos de som. Eu posso bater na corda aqui na beiradinha e eu tenho um som completamente diferente do que quando eu bato aqui, né? Eu tenho as harmônicas do violão que me trazem toda uma nova possibilidade. Enfim, e eu só consigo descobrir todas essas possibilidades a partir de cada partezinha do meu violão se eu estudo ele, se eu dedico tempo àquela pesquisa, se eu bato em cada cantinho dele para saber que som que ele faz, se quando eu balanço o violão ele faz algum som. Tudo isso eu só consigo perceber, só consigo agregar ao meu repertório
se eu dedico tempo àquela pesquisa. Então, quanto mais eu toco violão, mais coisas eu entendo, mais coisas eu aprendo e mais sons eu posso tirar a partir desse mesmo instrumento. Então, a principal dica para vocês é essa. Se dediquem, gastem tempo, não tenham medo. O resultado ele não surge de um dia para o outro. A gente não cria todo um espetáculo ou toda a sonoplastia de um espetáculo de uma hora para outra. Até o trabalho que eu fiz para o Onde Está a Ana Maria não surgiu de última hora. Não surgiu de um dia para o outro. Eu dediquei algumas horas àquele trabalho e eu tive que testar algumas ideias para chegar até a ideia que eu queria. E não tem como fugir disso. Não existe outra receita para essa experiência ser bem sucedida. A gente tem que testar, desapegar das ideias que não funcionam, guardá-las para um momento onde eu possa utilizá-las melhor, até achar uma ideia que realmente caiba dentro daquele contexto, dentro daquela proposta. Eu vou trazer um outro exemplo para vocês de utilização desses recursos, desses instrumentos, às vezes convencionais, às vezes não, de uma contação que a gente aqui do Contadores de História Boi da Manta, a gente fez lá em Jequitibá, de uma história que se chama O Amor e a Loucura. Para assistir a história completa, é só visitar o nosso canal no YouTube que vocês encontram ela inteira. Mas eu vou deixar um trechinho para vocês nos assistirem manipulando esses objetos e criando essas camadas sonoras que a sonoplastia nos possibilita. Contam que certa vez Deus reuniu em um lugar da terra todos os sentimentos, defeitos e qualidades do homem. A loucura, como sempre tão louca, fez uma proposta. E se a gente brincasse de esconde-esconde? A intriga levantou a sobrancelha, intrigada, e a curiosidade não pôde conter-se, e foi logo perguntando: Esconde, esconde! O que é isso? É um jogo. É o seguinte, eu vou contar de 1 a 1 milhão, e aí todos vocês se escondem. Depois que eu terminar de contar, eu vou procurar um por um, e o primeiro que eu achar toma meu lugar na próxima rodada. Explicou a loucura. O entusiasmo dançou, seguido pela euforia. A alegria deu tanto salto, mas tanto salto, que acabou convencendo a dúvida. E a covardia, como sempre, preferiu não arriscar-se. 1, 2, 3, 4... Começou a contar a loucura e a primeira a se esconder foi a pressa, que tropeçou e caiu atrás da primeira pedra do caminho. A fé subiu ao céu. A inveja se escondeu na sombra do triunfo, que com seu próprio esforço tinha alcançado a copa da árvore mais alta. A mentira escondeu-se no fundo do oceano. Mentira! Foi atrás do arco-íris. Dando continuidade ao nosso conteúdo, agora que eu já entendi o que é a sonoplastia e já entendi também o papel do sonoplasta num espetáculo, eu preciso trazer algumas outras noções básicas para vocês, para que a gente consiga entender completamente a ideia de uma produção de sonoplastia e de uma produção de uma trilha sonora. A começar dizendo que a trilha sonora faz parte da sonoplastia. Entendam que a sonoplastia não é só esses sons ambientes e sensoriais que a gente produz para uma contação de história, para um espetáculo, enfim. A trilha sonora, as músicas que a gente coloca no espetáculo também são sonoplastia. Porque essas músicas também podem trabalhar esses valores sensoriais, esses valores emotivos, enfim. A música também tem um papel importante e tem bastante significado dentro de um espetáculo. E o ponto crucial que faz uma música ser considerada ou não uma sonoplastia, o que torna possível que a gente utilize de músicas dentro dessa ideia da sonoplastia, é o conceito básico de que a sonoplastia também conta a história. Quando eu coloco, por exemplo, quando eu trago a cena de um filme de guerra e o meu protagonista ele chega, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, ele chega nas terras inimigas, existe uma música especial, uma música que tenha uma linguagem específica, que utilize de um idioma específico, que contextualiza todo aquele ambiente que o meu personagem chegou.
Então essa música, ela tá contando a história para mim de que o meu protagonista chegou nesse lugar. E já que essa música conta essa história e ajuda a contextualizar todo esse ambiente a partir de uma experiência sonora, a música também é uma sonoplastia, porque é isso que a sonoplastia faz no final das contas. Outro exemplo disso também está numa cena do Felizardo que eu vou mostrar para vocês, é de quando o protagonista do nosso espetáculo, o João, ele tem que ordenhar uma vaca. E ele se sente meio acanhado de ter que tocar em partes tão íntimas de um animal que ele não conhece tanto. E aí a gente cria toda uma textura emotiva para aquela cena a partir da musicalidade. Observe. Na teta? Mas ela que fica o leite. Mas você deu um beijinho sem nada. Obrigado, viu? Agora tá com uma música romântica, né? Que vai ficar no frio. Agora vocês viram de volta, eu não gosto da minha privacidade assim na frente do Você também, viu? Eu tô falando eu queria te dar um nome de fora linda, que a flor tá te dando, e linda você já é. Mas você aprende, viu? E aqui, você vem sempre aqui, é? Viu? A minha música, nesse caso, disse que o João estava se envolvendo de uma forma meio desajeitada, mas ainda assim com muito respeito e intimidade com a vaca na hora de ordenhar o leite. Como eu disse para vocês, as músicas, elas também nos ajudam a contar a história, portanto, elas são sonoplastia. Mas mais do que isso, eu gostaria de fazer só uma observação nesse momento, uma observação que inclusive eu já fiz na minha primeira aula com vocês, que é que todo esse conhecimento, toda essa teoria, todo esse conteúdo que a gente está disponibilizando faz parte de um repertório que eu desenvolvi. E a arte, no geral, ela se comporta de uma maneira muito subjetiva. Então, é muito possível que vocês encontrem outros profissionais, outros sonoplastas, outros compositores, outros músicos que pensem de uma maneira não tão parecida com a minha. E, para ser sincero, eu acho que esse é o barato mais legal da arte. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto do que eu faço. Porque a gente não se prende a convenções. Cada um pensa de um jeito, cada um se comporta de um jeito, cada um tem uma história e por causa disso, cada um produz a mesma coisa de jeito diferente. Não se intimidem. O que eu estou fazendo aqui é mostrar para vocês o que eu sei, para que vocês possam criar do jeito de vocês as trilhas sonoras, as sonoplastias ou qualquer que seja a produção que vocês queiram para suas peças, teatros, novelas, contações de história, filmes, podcasts, né? A moda agora é o podcast, então fiquem à vontade para experimentar do jeito de vocês isso aqui que eu estou falando, tá bom? Outra noção básica que a gente pode trabalhar dentro da sonoplastia parte também da manipulação dos recursos que a gente tem. Muitos desses instrumentos, se a gente os utiliza descontextualmente, se a gente utiliza ele de uma maneira sem nenhum tipo de contextualização, eles são só ruídos. Esse cachixi, ele só produz um ruído, que não tem uma história, que não tem como ele não está atrelado a nenhum tipo de valor ou de ambiente pré-estabelecido, ele não me conta nada puramente, né? Mesma coisa desse apito. Esse apito ele é tão curioso que ele nem produz o som de um apito convencional, né? Que é um som mais agudo, por exemplo. A gente está acostumado com apitos que fazem sons parecidos com esse.
E aí a gente se depara com um apito desse e pensa assim, meu Deus, que som feio, que tipo de ruído é esse aqui? Pois então, nem todos os recursos, eles são o que eles parecem, ou eles fazem os sons que eles parecem fazer quando a gente bate o olho. Mas ainda assim eles não deixam de ser potentes. Esse recurso aqui pode indicar, por exemplo, um animal exótico dentro de uma floresta. Se eu utilizo ele da maneira e no contexto correto, eu posso trazer medo para a minha história, eu posso propor suspense, eu posso propor toda uma gama sensorial atrelada à ideia de terror dentro da minha história, a partir desse som, desse ruído, desse ruído originalmente feio, né? Então, não descartem essas possibilidades desses ruídos desconfortáveis. A trilha sonora do Geni, por exemplo, que eu tive o prazer de produzir, ela parte dessa ideia também. Em diversos momentos, a gente para criar as nossas texturas sonoras, a gente partiu de uma ideia de sons desconfortáveis, sons pouco harmônicos, sons confusos, justamente para trabalhar essa ideia de desconforto que a cena pedia. Então tudo é possível, tudo é possibilidade. Eu preciso ter domínio dessas técnicas e desses sons que eu quero propor para poder executá-los da maneira correta. Seja ele qual for, seja o som que for, todos eles podem ser utilizados. Da mesma maneira, as melodias mais elaboradas, as melodias mais bonitas e mais harmônicas, como as notas de um violão, por exemplo, podem também trazer um valor desconfortável para a minha narrativa. Isso depende da proposta, depende da minha postura enquanto narrador ou do que a história está pedindo. A gente tem, basicamente, em quase todos os filmes de terror, a gente tem uma trilha muito bem estabelecida, uma trilha sonora harmônica concisa como os acordes de um violão, mas que ainda assim causam espanto, medo, terror, pavor, suspense na gente. Porque elas foram pensadas para isso e o contexto ajuda a criar essa experiência. Então, o que a gente pode tirar de lição desse momento, dessas minhas afirmações, é que o que vai definir o valor sensorial que um objeto, que um som tem, é justamente o contexto que está atrelado a esse som. E vice-versa, o que vai atribuir valor sensorial à minha contação, ao meu texto, à minha narrativa, é justamente o que está ao entorno dela. Eu posso contar a mesma história a partir de um ponto de vista mais ingênuo, mais puro, como o olhar de uma criança, e aí a história vai ser mais genuína, mais alegre, mais feliz, mais colorida. Ou eu posso contar a mesma história de uma perspectiva mais soturna, mais sombria, e transformar essa história numa história de terror. E aí eu tenho esse eixo central que é a minha história, atrelado a um valor sensorial e emotivo ao redor, que é o que vai dar o tom para essa minha história, se é uma história de terror ou se não é. E a sonoplastia é fundamental nesse momento. Se eu tenho uma história e eu quero que essa história seja uma história de terror, eu preciso de sons que casem com essa proposta. Então não adianta eu colocar sons bonitinhos, sons alegres, sons felizes, se eles não forem bem contextualizados. Então, para concluir esse segundo encontro, mais um pedaço do conteúdo, o que eu tenho para dizer a vocês é isso. Fiquem atentos e atentas a tudo que está ao redor de vocês, para que vocês aprendam o som e como se comporta cada coisa ao seu redor. E fiquem atentos também ao que essas coisas podem te proporcionar enquanto recursos para uma sonoplastia. O que uma panela pode te dar de som, como você pode utilizar esse som dessa panela. Esse som dessa panela pode se transformar, por exemplo, no grito de uma águia. Depende da minha história, depende do que eu quero com esse grito. E eu só consigo achar essa associação, eu só consigo propor essa associação a partir da minha observação. Então não tenham medo, observem tudo que está ao redor de vocês, porque tudo é possibilidade sonora, tudo é sonoplastia. Para vocês assistirem na íntegra tudo que foi citado aqui na nossa aula, é só acessar os links na descrição desse vídeo. É sempre bom lembrar que esse projeto, essa oficina só é possível de ser realizada porque nós do Quintal Bedamanta utilizamos de recursos da Lei Aldir Blanc estadual. E é graças a essa lei, a iniciativas como essa, que a gente consegue se manter em período de pandemia. A gente se vê numa próxima aula. Um abraço
e tchau.